Galera, vim aqui falar sobre espaço urbano, conhecido como urbanização. Urbanização é um aumento de população de uma cidade como êxodo rural ou crescimento urbano, expansão da estrutura de uma cidade. E vamos para a próxima. A Organização das Nações Unidas, ONU, considera como cidades aglomerações populacionais com mais de 20 mil habitantes, porém cada país tem critérios particulares para realizar essa classificação no Brasil. Segundo o entendimento do IBGE, o termo da cidade, do entendimento do IBGE, urbana, independente do número de habitantes, desde que seja de um município, a população brasileira foi dividida em 1940. Na época, apenas 31,1% dos brasileiros viviam nas cidades. Apenas 31,1% dos brasileiros viviam nas cidades em 1950. Esse índice subiu para 36,2%. Na época, apenas feirantes de 2010 mostraram que 84% e 35% das população nacional viviam em áreas urbanas. Urbanização brasileira de 1950 a 2010. 1950 a faixa etária foi de 51,9%. Em 1960 foi de 70,1%. Em 1970 foi de 93,1%. E 1998 foi de 119%. Em 1991 foi de 146,8%. Em 2000 foi de 169,8%. 2010 foi o total de 109,8%. A interligação de cidades grandes e economicamente desenvolvidas com outras das maiorias vias de transporte, comunicação, comércio e relações políticas e organizacionais chamadas de rede urbana. Afinal, a diferença entre o campo e a cidade, tão clara como antes, visto que as cidades econômicas originalmente atribuídas a cada um deles sofreram alterações. O principal fator de diferenciação a contração de pessoas e serviços e hierarquia dos centros urbanos brasileiros. As cidades brasileiras podem ser classificadas com base numa hierarquia urbana. Sua importância regional determinada pela IBGE. Metrópolis foi de centros urbanos do país, e capitais regionais foi 70 centros que, semelhantes às metrópoles, relacionam com o extrato superior da rede urbana, e centros sub-regionais, 199 centros com atividades da gestão menos complexa, a gestão atual mais reduzida. Centros de zona, 556 cidades de menor porte, com a atuação restrita e sua área imediata exerce funções elementares de gestão. Centros locais, 4,473 cidades cuja centralidade de atuação extrapolam limites de seu município, servindo apenas aos seus habitantes. Vamos falar de classificações das cidades. As cidades planejadas, que desenvolvem conforme um projeto pré-estabelecido com setores residenciais, estruturas e comércios bem definidos.
Para evitar transtornos, preocupação com a paisagem e demais aspectos que favorecem a funcionalidade urbana. No entanto, a maioria das cidades brasileiras seguiu outro padrão. Elas cresceram a partir de um núcleo inicial forma regular. Por conta disso, são consideradas espontâneas. A classificação de cidades em relação ao porte IBGE, pequena até 100 mil habitantes, média de 100 mil a 500 mil habitantes, grande mais de 500 mil habitantes. Porte das cidades. As cidades médias atuam como centros regionais das áreas urbanas menores próximas que dependem de seus serviços especializados. Por fim, as cidades grandes abrigam seus centros de cultura e lazer identificados, são referência em termos de hospitalares e regulacionais. Quanto em termos hospitalares, eu já falei disso. Industrial, cidades cuja econômica está centralizada na produção industrial. Comércio, cidades em que o comércio exerce-se que a loja em importância das demais atividades. Histórica, cidades conhecidas por seus acervos históricos expressos por intermédio da arquitetura e das relações culturais. Organização das cidades. A formação das cidades brasileiras ocorreu de maneira diferente e de áreas urbanas bem estruturais de países desenvolvidos. Em nosso caso, as mudanças foram muito rápidas. Já estudamos que a gente já estudou que a maioria das cidades, o desenvolvimento urbano é desigual a principal públicas e habitação. Esses vários outros problemas derivados do crescimento populacionais rápido e desordenado das redes urbanas nacionais e soluções e complexos de custo elevado. Segundo o censo de 2010, a Rocinha, maior favela do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, cerca de 70 mil cerca de 70 mil habitantes, situada entre dos bairros nobres Gavia de São Conrado. Essa comunidade é um ícone contraste urbanização nacional. Vamos falar agora do conurbação. Pelo fato de contrarizassem atividades mais lucrativas, algumas cidades crescem tanto que limites se confundem. Geralmente, a integração física entre as áreas urbanas provém o êxodo rural em regiões metropolitanas. Outro fenômeno urbano típico das grandes centros de urbanização de metropolização. Em torno de uma metrópole se desenvolve várias cidades de menores conurbadas ou não, que mantêm vínculos e diversas áreas sociais e polícias com as regiões metropolitanas do Belém. Uma situação interessante ocorre no eixo de São Paulo, Rio de Janeiro, no qual o processo de urbanização é intenso, e continua com conurbação atinge várias cidades e representa uma elevada concentração populacional. O fenômeno urbano observado nesse espaço é considerado por muitos estudiosos como um megalópole em formação, já que ali está concentrada a maior parcela da economia industrial do Brasil. Vamos falar do subemprego de habitação. O excessivo deslocamento das pessoas do campo para a cidade
em busca de um emprego assalariado e melhores oportunidades para a família, acesso à educação e saúde, etc. E sem contar que as organizações das cidades ocorreram maneiras diferentes e algumas vezes muito rápidas. As pessoas tinham que se deslocar do campo para a cidade, sem busca de emprego, oportunidade e ter acesso à educação e saúde, da economia informal. No vídeo, tchau, fui e falou!